muito talentoso, excêntrico e por muito tempo considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Hoje eu vou analisar o mapa do grande ator Johnny Depp. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo e hoje trabalho com mapas astrológicos natais para o autoconhecimento. E hoje eu tenho, a grande alegria de trazer aqui o mapa do Johnny Depp. Ele é amado por muitos de nós, ele é um grande ator e tudo mais. E aqui eu queria explicar um pouquinho do que eu vi no mapa, tá? É um mapa bastante interessante, é um mapa denso, tá? Tem uma densidade. Existe uma riqueza muito grande e existe também uma tensão muito grande. E aqui, de novo, eu vou falar sobre os 3 pontos principais que eu analiso no mapa natal, tá? Vou falar o que eu vejo. Então, no meu mapa eu analiso, o tesouro que a pessoa tem, tá? Eu analiso a falta, aquele abismo, que muitos de nós carregam, que muitas vezes, você não consegue explicar, dizer, eu consigo ver no mapa, e também um escape, uma saída, O que a gente pode fazer para melhorar uma determinada situação, um determinado sentimento e etc, tá? Com o mapa do Johnny Depp, pessoal, eu gostaria de explicar uma coisa aqui, que muitas vezes nós não entendemos. O Johnny Depp, ele nasceu para brilhar, tá? Ele nasceu para ser muito conhecido. Ele nasceu, quase podemos dizer que nasceu para ser, uma estrela, para ser reconhecido, para que ele seja publicamente muito conhecido, tá? Porque ele tem Júpiter em Sagitário na casa 10, tá? Que é a casa pública. E ele também tem ascendente em Leão. Inclusive, a gente vê um traço de beleza muito grande no mapa. Então, quando a gente olha para ele, principalmente quando ele era mais novo, mas mesmo ele agora mais velho, tem traços de leão no rosto dele, não por ter cabelo loiro, nada disso, mas por ter um rosto marcante, signos fixos, pessoal. Geralmente, quando a gente olha para a pessoa, a gente quer ficar olhando mais. A gente não consegue só olhar e falar, tá, bonito. Não, você fica assim, nossa, é muito bonito, Tem algo hipnótico, Tem algo hipnotizante em pessoas que têm signos fixos aí, O sol no signo fixo, o ascendente no signo fixo. E o caso dele é leão, tá? Então a gente tem leão que marca a presença física dele, mas nós também temos touro, a Vênus está domiciliada, a Vênus está em touro no mapa dele, Mercúrio está em touro. Então a gente tem beleza, E os pontos de excentricidade? Gente, ele tem sol em Gêmeos. Gêmeos é um signo para atores. Muitos atores têm Gêmeos forte no mapa. E nós temos também uma presença de Aquário aqui. Aquário é um pouco excêntrico, tá, pessoal? Aquário, Gêmeos. Então, isso tudo nos diz bastante aqui, simbolicamente, sobre a figura do Johnny Depp. Mas, particularmente, falando sobre o tesouro dele, o que eu consigo ver? Ele tem uma capacidade muito grande de ser o pioneiro, tá? De começar novos projetos e ser bom nisso, tá? Porque Júpiter, pessoal, no mapa, ele simboliza aquilo que nós temos em abundância, Aquilo em que nós somos bons, Nós somos muito bons em fazer aquilo que Júpiter simboliza no mapa. Tá? E no caso dele, ele é muito bom em ser o pioneiro, em ser o primeiro. Ele é muito bom em dar o pontapé inicial, Áries, e em ser reconhecido por isso. Então, quando ele dá o pontapé, ele nunca mete os pés pelas mãos, sabe? Ele dificilmente erra no que ele vai fazer, Porque ele é bom nisso, é uma capacidade inata. Ele também tem uma grande capacidade de amar a vida, de gostar da vida. Aqui, então, nós temos uma união de uma capacidade criativa, de uma espontaneidade. Para ele viver é naturalmente satisfatório, tá? Então, aqui nós vemos unidos, esta capacidade criativa, coragem também, uma persistência. Ele é um homem bastante persistente,
tá? E também a ajuda de pessoas que têm mais poder que ele. Acredito que no início da carreira e etc, e para se manter lá, ele teve muita ajuda, tá? Ajuda de pessoas com mais poder que ele. Acredito que ele tem uma fala bastante agradável, uma presença agradável, um tanto excêntrica, divertida, mas agradável. E isso atrai pessoas que o ajudam, tá, no caminho dele, né? Ele é auxiliado para se manter no topo. Com isso aqui, eu gostaria de explicar uma coisinha, deixar claro uma coisa. Muitas vezes, nós, pessoas comuns, né, nos sentimos inferiores, nos sentimos carregando um fardo por não termos sucesso, por não sermos multimilionários, etc. Mas analisando, né, muitos mapas de famosos, eu já analisei alguns aqui, né, a Taylor Swift, né, a Ariana Grande, a Lana Del Rey, eu também já analisei aqui, né, o Terry Crews, eu já analisei aqui. Quando você olha o mapa dessas pessoas, e gente, no mapa do Johnny Depp, isso é categórico, tá? São pessoas que nasceram para a vida pública. Para essas pessoas, a vida pública, quase desde o nascimento, está marcada, né, como algo que vai ser de grande relevância, que vai ser brilhante, que vai trazer dinheiro, que vai trazer fama. Gente, o mapa dele é de uma pessoa famosa. Seria quase impossível o Johnny Depp não ser famoso, tá? Porque tá aqui, tá marcado. Mas outra coisa que a gente precisa entender, né? Ele é famoso, mas ele também tem os problemas dele, também tem a falta, tá? Ele é um ser humano. Então não é porque você é famoso que você está imune a tudo, isso não é verdade. Eu não estou querendo dizer que a astrologia determina alguma coisa, a astrologia não determina nada, tá? Não é uma sentença de nada. Ela é uma imagem, tá? O mapa é uma imagem do que acontece com a pessoa, tá? É como um desenho, é um quadro vivo, pintado, ilustrativo, né? Das promessas de vida para a pessoa, mas não é o mapa que dá essa promessa, é a própria vida, tá? E existe um desenho dessa promessa nos céus na hora que a pessoa nasceu. Então, pro Johnny Depp, isso aqui, gente, não tem o que falar, tá? Ele nasceu para ser famoso, nasceu para ser, né, gostado até certo ponto. Mas, né, vamos falar agora da falta, do problema, das dificuldades que eu vejo no mapa dele. E, gente, é pesado, tá? É bem pesado. No mapa dele eu vejo, né, um conflito entre a espontaneidade, né, a vontade de viver, de avançar, né, de ir, e uma certa prudência ou uma certa paciência e também um pouquinho de desconfiança a que ele precisaria, tá? E eu vou explicar por quê. Eu disse que ele provavelmente teve muitos aliados, né, amigos mais poderosos do que ele que o ajudaram. Só que ele também tem a possibilidade de ser muito traído por esses aliados, tá? Eu diria pra ele, né, se ele fosse mais jovem, fosse um cliente meu, fosse um consulente, eu diria, não confie totalmente nessas pessoas. Você é muito bom no que você faz, mas você precisa ter um pouquinho mais de paciência e colocar um pezinho atrás, tá? Porque ele confia bastante nessas pessoas, mas eu acredito que ele foi bastante traído, tá? Aqui. Por pessoas que ele achava que estavam seguras com ele, né? Que estavam ali com ele. E há aqui também, pessoal, uma tendência a ter bastante crises, tá? Crises emocionais, crises de vida mesmo, né? Aquela necessidade de se destruir e renascer, tá? Também tem isso. E eu acredito que fatores que desencadeavam, né, que desencadeiam esse tipo de crise nele são essas traições de pessoas, de lugares que ele não esperava de jeito nenhum. Se você entende um pouquinho mais de astrologia, pode ser que você já conheça, né, a maléfica estrela Algol. Então, Algol, pessoal, né, é uma estrela muito difícil, representa, tá? Basicamente o simbolismo dela, mas também perda, né? Perda de sanidade. É uma estrelinha bem difícil, né? Não é todo mundo que tem ela ativada no mapa, mas o Johnny Depp tem. Ele tem ativado no grau exato, né? Tá ativado por 2 planetas, então,
Gente, é difícil, tá? É bem difícil, é muito denso aqui. Com essa Sol ativada, nós temos, né, uma tendência a talvez uma perda de sanidade, né? O perder a cabeça nesse sentido seria uma coisa de mente mesmo, tá? Provavelmente ele recebeu muitos golpes, muitos cortes na vida, quando ele não esperava. Então, o seu amor pela vida, o seu amor por se expandir, por começar coisas novas, né? Ser bom naquilo que ele faz, muitas vezes eu acredito que foi eclipsado, né? Pela cabeça da Medusa, foi eclipsado por essas traições, né? Por crises internas, emocionais, crises mentais e pela incapacidade de não conseguir esperar um pouco, de ter paciência. E aqui mais um ponto de dificuldade que nós podemos ver é a falta crônica de água, tá? No mapa dele, né? De uma água que seja mais presente, né? De uma água que faça cola, né? Que o ajude a lidar com a fama, com esses momentos de traição, de dificuldade. Pelo que eu vi, ele tem câncer na casa 12, o nodo também tá ali. Então ele sente que os sentimentos dele estão aprisionados, estão presos, cativos. Ele não consegue acessar de um modo saudável, de um modo feliz, tá? Até porque ele tem lua em Capricórnio, então os sentimentos dele são áridos. Pra ele, tá, gente? A vivência pra ele é difícil. Ele não é um mau amigo, né? Ele também acho que não teve uma infância muito difícil. Eu não vi a história dele, tá, gente? Porque eu evito ver a história antes de ver o mapa pra eu não transpor totalmente o que eu vi na história pra análise do mapa. Então eu geralmente analiso o mapa primeiro. Mas eu não pesquisei, mas eu acho que ele não teve uma infância muito difícil, pelo que eu vi. Mas ainda assim existe um bloqueio emocional, tá? Eu sei que homens, no geral, não são muito emotivos, né? Não são de expressar as suas emoções, de falar do que sentem. Só que é diferente você não querer falar, você não precisar se expressar tanto emocionalmente como as mulheres. É diferente isso de sentir as suas emoções cativas, tá? E áridas, até estéreis. É diferente, é uma vivência difícil da lua, é uma vivência muito difícil dos sentimentos, tá? E a maneira como ele vive as emoções dele é trabalhando, tá? É no trabalho. Quando ele trabalha, quando ele serve, quando ele se esforça no trabalho, é uma maneira dele viver a lua dele, viver, né, ter alguma recompensa emocional. É servindo, é trabalhando, tá? E não é a maneira mais ideal de viver os sentimentos, né? Os sentimentos são para ser fecundos, é para fazer com que nós revivamos, né, as melhores memórias, os melhores momentos, é para ser uma coisa boa, tá? E lua em Capricórnio é uma luazinha bem difícil, na casa 6 mais difícil ainda, tá? É bem complicadinho aqui a vivência dos sentimentos para ele. E, pessoal, a saída. O que eu vi aqui como saída para ele, para o mapa dele? Bom, uma saída, e, gente, isso parece ser bastante corriqueiro com artistas, porque todos os artistas que eu analisei aqui usam a arte, né, por exemplo, as cantoras, né, ou os atores, e agora um outro ator, eles usam a arte para expressar, tá, essas dificuldades, eles usam como saída. E aqui, né, a Algol dá esse sentido de perder a cabeça. Ainda mais foi um homem de sol em gêmeos e etc. Então ele usa, tá, a profissão dele, a vida de ator, para viver personagens que perdem a cabeça, né? Mas perdem a cabeça quando? Na atuação. O modo de escoar esse finete de insanidade que ele tem dentro dele, tá? É um jeito que ele tem para fazer isso. Ele pode olhar o abismo, né? E ao invés de se lançar nele, ele cria uma ponte, tá? Aqui eu vejo claramente isso. Nós temos aqui uma excentricidade, né? Que se alia a uma tendência destrutiva, tá? Uma talvez perda de sanidade. Se alia ao trabalho, tá?
Então ele olha o abismo e cria uma ponte para atravessar o abismo, né? Ele vai ter que atravessar o abismo, só que ele criou uma ponte com a arte dele, né? Com a profissão de ator dele. E daqui, pessoal, ele obtém sorte, ele obtém sucesso, né? Por quê? Porque ele tem a parte da fortuna na casa 8. Então, essa coisa que eu falei do destrutivo, no caso dele, é diferente do Chorão, tá? Que eu analisei na semana passada. É diferente. O Chorão, ele teria que fazer uma outra coisa. No caso do Johnny Depp, daria certo, porque a parte da fortuna dele está na casa 8. Isso quer dizer que da crise, tá? Da dor, de olhar o abismo, a sorte dele emerge, tá? A sorte para ele aparece disso. É interessante, né? Parece um pouco contraditório, mas foi isso que eu vi. E, pessoal, o que eu diria para ele, né, se fosse astróloga dele, um conselho, uma outra saída? O que eu diria para ele, né? Para ele ativar, né, uma sensibilidade, né? Mas ainda uma sensibilidade tipo pisciana, mas espiritual. Além, né, da excentricidade da vida de ator, além da vontade de usufruir da vida, dos bens terrenos, além da capacidade dele de fazer coisas grandiosas, ele também tivesse uma vivência mais espiritual, né? Por exemplo, a vivência de uma religião, que ele praticasse uma religião com constância. Eu diria para ele começar a se cercar de coisas ligadas à água, tá? Então que ele fosse mais, por exemplo, à praia, que ele se rodeasse de coisas relacionadas à água, né? O azul, as conchas, tá? A água em si, que ele também aumentasse o contato dele com coisas puras, inocentes. Eu não sei se ele já faz isso, mas, por exemplo, visitar crianças que estão numa situação difícil em hospitais, que ele se aproximasse dessa esfera da vida mais sensível, que ele vivesse isso, né? Que ele não precisasse só servir, só trabalhar. Eu acredito que isso faria com que alguns fantasmas fossem espantados, né? Alguns fantasmas que ele tem fossem exorcizados com essas práticas. Uma vivência mais emocional, né? Que ele se abrisse um pouco mais com aquilo que é saudável, tá? Como as crianças, como, né, a vida na religião e etc. E eu também diria para ele ter cautela, tá? Para ele se precaver com amigos e benfeitores, né, que no primeiro momento parecem que vão fazer bem, mas que muito provavelmente, né, daqui a um tempo, a sua miséria, a sua decadência poderia muito bem vir deles. Então é isso, pessoal. Eu fiquei bastante feliz em fazer o mapa dele, eu achei bastante interessante, tem muito mais coisas, mas, né, no espaço aqui do YouTube é isso que eu consigo falar. E, pessoal, semana que vem eu vou trazer análise do mapa do Jim Carrey, tá? Eu tô bem animada para fazer isso, porque eu vou começar a dar uma palhinha para vocês de análise de fisionomia, tá? Eu, né, estudo a arte da fisionomia chinesa, então nós analisamos, né, a pessoa, né, uma parte do caráter, de como ela é, né, das características dela, só olhando o rosto e o corpo também. E eu vou dar uma palhinha para vocês, porque eu vi coisas bastante interessantes no rosto dele, tá bom? Então, né, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até o final, tá? Comente se você gostou, me dê alguma ideia de algum artista ou de alguém que você goste, que eu posso procurar os dados e fazer um mapa. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!